O Matheus Teixeira vem falar com a gente sobre essa questão de... Bom, eu citei Dias Toffoli, mas não é mais o relator do caso, né? Saiu ou foi saído, enfim, aí vai para as interpretações de quem quiser. André Mendonça é o relator. O Matheus apurou o seguinte, que uma ala do Supremo observa um movimento do ministro André Mendonça de tomar as decisões logo, mais célere, e já jogar para a corte inteira, como forma de se blindar e impedir que lá na frente tudo seja anulado, inclusive como já aconteceu na Lava Jato. Matheus, o que é que você tem ouvido por aí sobre essa estratégia do ministro de, melhor decidir o quanto antes para já jogar aqui para a corte toda decidir? Exato, Elisa. Assim como ele fez na prisão de Daniel Vorcaro, que ele manda prender e remete à segunda turma do Supremo sua decisão, ele fez o mesmo ontem com Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro. Traz uma extensa decisão ali com fundamento da decretação de prisão e, ao final, ele determina que o caso deve ser revisado e referendado ou não pela segunda turma do STF. Vamos lembrar que lá no caso de Daniel Vorcaro, o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgamentos nesse processo específico. O mesmo deve acontecer agora, uma vez que a declaração de suspeição era específica nessa petição, e ele busca justamente isso, não ter uma atuação individual. Claro que ele é o relator, ele que conduz as investigações, dita o ritmo dos trabalhos, mas sozinho ele não conseguirá chegar onde ele quer chegar, porque o que prevalece é o colegiado. Essa é a ordem no Supremo Tribunal Federal. Na Lava Jato, era uma investigação de primeira instância. Sérgio Moro tomava as decisões individuais e tinha as instâncias superiores para irem corrigindo, referendando ou derrubando as decisões. A maioria foi referendada num primeiro momento, mas depois encontrou-se ali, principalmente depois da revelação de mensagens entre procuradores da Lava Jato e o juiz, acabou sendo anulado porque havia irregularidades. Pode ser criticável ou não as decisões que derrubaram, mas teve um embasamento jurídico também. No caso de André Mendonça, ele já tenta um respaldo dos colegas no mesmo momento. Ato contínuo, ele toma a decisão, ele submete para os colegas. Podem os colegas derrubar as decisões dele ou podem ser mantidas. O que fica mais difícil que lá na frente se encontre novos elementos para declarar a anulação de algum ato mais importante nessa investigação, uma vez que deixa de ser um ato individual e passa a ser um ato coletivo. No caso das ações criminais, é a segunda turma a responsável pela revisão das decisões individuais. Não é o plenário, ou seja, não é o conjunto dos ministros que analisa, é o colegiado fracionado, que é a segunda turma. Nesse caso, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Dias Toffoli. Dias Toffoli se declarando suspeito, um placar de 2-2 já é o suficiente para beneficiar os investigados, uma vez que, em caso criminal, o empate beneficia o réu, beneficia o investigado. Fato é que André Mendonça toma essa decisão justamente para tentar blindar as próprias decisões, porque em havendo o referendo da decisão individual, ela passa a ser permanente. Caso ela seja derrubada, caso a maioria dos ministros divirja da posição, ela não tem mais validade. Mas o ministro André Mendonça, principalmente nessas decisões de maior impacto, tem priorizado a remessa à segunda turma do Supremo, justamente para tentar evitar que lá na frente sejam anuladas as provas, sejam anuladas as decisões que ele mesmo tomou. Claro que novos elementos podem vir à tona, por exemplo, no julgamento do caso de Daniel Vorcaro, o ministro Gilmar Mendes ali acompanhou Mendonça, mas deu um voto extenso em que ele traz uma doutrina do direito penal, os precedentes, jurisprudência, que apontam o cuidado que tem que ter com prisões preventivas, porque, segundo a Constituição, a prisão deve ocorrer quando as pessoas não têm mais direito à defesa, ou seja, no trânsito em julgado dos processos, tem que respeitar esse trâmite, e a prisão preventiva é exceção, é extraordinária para momentos que de fato estejam configurados todos os pré-requisitos previstos na legislação penal. O ministro André Mendonça, portanto, teve o voto de todos os colegas no caso de Daniel Vorcaro, mas houve esse alerta ali muito claro do ministro Gilmar Mendes. Ele novamente agora tenta levar ao colegiado, pode suscitar novamente um debate jurídico de fundo, mas fato é que, em havendo maioria para manter a decisão dele, a decisão ganha muito mais força do que uma decisão apenas individual do relator, Elisa.